Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre algo incrível que acontece dentro de nós, na nossa barriga. Vamos descobrir como esses pequenos bichinhos afetam e muito a nossa saúde. Você sabia que milhões de bactérias, de fungos e vírus vivem dentro do nosso intestino? E isso acaba criando um sistema muito importante para o nosso corpo. Hoje nós vamos explorar o papel da microbiota intestinal na nossa saúde de uma forma geral. E eu vou citar aqui exemplos de alimentos probióticos e pré-bióticos. E também vou dar dicas para você promover a saúde do seu intestino. A flora intestinal ela é como um jardim cheio de vida no nosso intestino grosso. E lá habitam muitos micro-organismos. Essas bactérias boas e as bactérias ruins, elas vivem juntos e elas vivem em harmonia quando tudo está em equilíbrio. E isso traz muitos benefícios para a nossa saúde, porque esses micro-organismos desempenham papéis vitais na digestão dos alimentos, na absorção de nutrientes e até mesmo na proteção contra os patógenos. Cada pessoa tem diferentes tipos de bactérias no intestino. Elas são únicas para cada um de nós e elas podem mudar com base na sua alimentação, no seu estilo de vida, no fator genético, porque essas bactérias não só ajudam na digestão, mas também influenciam na defesa do nosso corpo, ou seja, na nossa imunidade e na forma como o nosso corpo processa os alimentos. Mas afinal, o que esses micro-organismos fazem por nós? Bom, prepare-se para você se surpreender com a variedade de funções que a flora intestinal desempenha no nosso corpo. E agora que nós sabemos o que é flora intestinal, nós vamos explorar como ela afeta a nossa saúde. Estudos mostram que uma microbiota equilibrada pode promover uma boa digestão e ela também pode regular o nosso apetite e até mesmo melhorar a nossa saúde mental. As bactérias benéficas do intestino ajudam a manter o equilíbrio do pH e produzem vitaminas essenciais para o nosso corpo. Além disso, elas competem com micro-organismos que prejudicam o nosso corpo, reduzindo assim o risco de infecções e inflamações. E agora eu vou falar sobre 5 coisas que a nossa flora intestinal desempenha no nosso corpo. Mas antes, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E bora curtir esse vídeo. Elas atuam na síntese de vitaminas. Algumas bactérias da nossa flora intestinal são capazes de produzir vitaminas que são importantes para o nosso corpo, como a vitamina K e algumas vitaminas do complexo B. E isso ajuda na nossa saúde óssea e na nossa saúde energética. A flora intestinal ajuda o nosso corpo a se defender contra bactérias e vírus ruins, fortalecendo o nosso sistema imunológico, porque um intestino saudável significa um sistema de defesa forte. É como se elas formassem um escudo protetor no intestino. Estudos recentes mostram que a flora intestinal influencia no nosso metabolismo e isso impacta no controle do nosso peso, na sensibilidade à insulina e até mesmo na prevenção de doenças metabólicas como a diabetes tipo 2. E o mais importante, atua também na nossa saúde mental. Você acredite ou não, a flora intestinal também se comunica com o nosso cérebro. E isso influencia no nosso humor, no nosso sono e até mesmo no nosso comportamento. Essa conexão fascinante é conhecida como o eixo intestino-cérebro. E assim como um jardim precisa de cuidados para ele florescer, a nossa flora intestinal também precisa de atenção. Diversos fatores podem afetar o equilíbrio da nossa flora intestinal, tanto positivamente quanto negativamente. Por isso, para manter a sua flora intestinal saudável, é importante você pensar na alimentação. Procure consumir alimentos que são ricos em fibras, porque uma dieta rica em fibra, em frutas, em legumes, em verduras, ela é fundamental para você alimentar essas bactérias boas
e isso acaba promovendo a diversidade delas na nossa flora intestinal. Alimentos processados e ricos em açúcar, em gordura, por outro lado, também pode prejudicar o equilíbrio da nossa microbiota. Então, procure incluir probióticos na sua dieta. Procure comer alimentos fermentados, como o iogurte, o kefir, o chucrute e a kombucha, porque eles são ricos em probióticos. E isso ajuda a renovar a sua microbiota com boas bactérias. Evite o uso excessivo de antibióticos. Só use antibióticos com prescrição médica, porque os antibióticos eles podem destruir tanto as bactérias boas quanto as bactérias ruins no seu intestino. Um outro fator que eu tenho que citar aqui é o estresse. O estresse crônico ele pode impactar negativamente na saúde da sua flora intestinal. E isso acaba levando a um desequilíbrio da nossa microbiota e aumenta assim o seu risco de doenças. Um outro fator é a predisposição genética. A predisposição genética, para quem não sabe, ela desempenha um papel importante na composição da nossa flora intestinal. Os nossos genes, os genes que carregamos, eles podem afetar nos tipos e nas variedades de bactérias no nosso intestino. E isso de várias formas. Um exemplo disso é a codificação de proteínas. Os nossos genes, eles codificam proteínas que interagem com os micro-organismos no intestino. Algumas dessas proteínas podem favorecer o crescimento de certas bactérias, enquanto outras acabam inibindo o desenvolvimento de outras espécies. E isso influencia nos tipos de bactérias do nosso intestino. Um exemplo disso é a intolerância à lactose. A intolerância à lactose é um exemplo clássico de como a genética pode influenciar na flora intestinal, porque pessoas com essa condição possuem variação genética que reduz a produção da enzima lactase, que é a enzima responsável pela digestão da lactose, é o açúcar do leite. E isso pode levar a um acúmulo de lactose no intestino. E isso acaba aumentando a fermentação das bactérias no nosso intestino. E aí acabam ocorrendo sintomas como gases, diarreia, desconforto abdominal. Um outro exemplo é as doenças inflamatórias intestinais. Estudos mostram que nossos genes têm um papel crucial no surgimento de doenças inflamatórias no intestino, como a doença de Crohn, como a colite. E essas variações genéticas podem influenciar na forma como o nosso sistema imunológico reage a essas bactérias no intestino. E o resultado disso é a inflamação crônica e doenças. Pesquisas mostraram que a genética pode influenciar na composição da flora intestinal de uma forma que a pessoa vai ter predisposição à obesidade. Certas variações genéticas podem favorecer o crescimento de bactérias que extraem mais energia dos alimentos. E isso contribui para o acúmulo de gordura corporal. Outro fator que eu vou citar aqui é a idade. A flora intestinal ela muda muito conforme nós envelhecemos e ela varia menos na infância e também na velhice. Agora vai uma dica de ouro: mantenha-se hidratado. A água ela é essencial para a sua digestão e para manter o funcionamento adequado da sua microbiota intestinal. Outra coisa, pratique atividades físicas regularmente. O exercício físico ele pode promover uma flora intestinal diversificada e saudável. E você já ouviu falar da disbiose? E o que isso tem a ver com a sua microbiota intestinal? Quando as bactérias do intestino estão desequilibradas, elas acabam causando a disbiose intestinal. Isso pode levar a problemas digestivos, diarreia, constipação e até a síndrome do intestino irritável. A disbiose pode contribuir para o aumento de peso e também pode aumentar o risco de você adquirir uma diabetes tipo 2. A flora intestinal desregulada ela pode estar associada ao desenvolvimento de doenças autoimunes, doenças como a artrite reumatoide e a doença de Crohn. E com isso você começa também a ter problemas na pele, você começa a desenvolver acne, eczema e até psoríase pode ser agravados para a disbiose intestinal. Outra coisa, pode também desenvolver problemas de saúde mental. Com a sua flora intestinal
desregulada aumenta o risco de desenvolver doenças na sua saúde mental. Doenças como depressão, ansiedade e outros transtornos mentais que podem estar relacionados com o desequilíbrio da sua microbiota intestinal. E agora nós vamos falar de coisa boa. Como você pode cuidar da saúde da sua flora intestinal? A boa notícia é que nós podemos adotar hábitos para cultivar a nossa flora intestinal e mantê-la vibrante. Procure ter uma alimentação equilibrada. Use probióticos e prebióticos. Beba bastante água para manter o bom funcionamento do intestino e manter a saúde da sua flora intestinal. Pratique exercícios físicos, porque a prática regular de exercício físico contribui para o equilíbrio da sua flora intestinal e para a sua saúde de uma forma geral. E se você chegou até aqui, capricha o dedo do like. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado e até o próximo vídeo.